Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu confesso que ando perplexo, isso para usar um eufemismo, porque há 15 dias, no meio da pandemia e ainda longe do seu pico, a gente tem visto a eclosão de grandes manifestações e aglomerações diariamente, que começaram nos Estados Unidos e agora vão se espalhando para várias cidades do mundo. E todas elas sob a mesma frase, a mesma ideia, tão simples quanto profunda, de que vidas negras importam. Black Lives Matter. E, e muita gente tem falado sobre isso, de como essa pauta, que é urgente há centenas de anos, depois da divulgação do vídeo do assassinato do George Floyd, ela se tornou tão urgente que milhões de pessoas estão indo às ruas apesar de uma pandemia. Mas o meu convidado de hoje ajuda a gente a pensar de uma outra forma, talvez. De que as pessoas não estão indo às ruas apesar da pandemia. As pessoas possivelmente estão indo às ruas também por causa da pandemia. Ou melhor falando, de que maneira a pandemia foi fundamental para, uma vez sentido e visto que esse sistema não funciona mais, ou que ele não oferece mais um futuro para pessoas de praticamente todas as raças, começou a ficar mais claro que essa estrutura, que esse sistema tem o racismo como um dos pilares deles. E que esse sistema não vai cair se o racismo não for abalado profundamente. E é por isso que esse convidado é uma das pessoas mais interessantes. Eu tive o privilégio de conversar com ele justamente hoje, no domingo, dia 7 de junho, porque ele, entre muitas outras coisas, ele é o autor do livro O que é Racismo Estrutural. É o jurista, filósofo e professor Silvio Almeida. E o Silvio faz uma ponte também muito interessante, porque ele é nascido, criado e fez a sua educação aqui em São Paulo, na USP, se formou como advogado e filósofo aqui, e hoje ele é professor convidado da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mais particularmente no sul dos Estados Unidos. E é de lá que ele falou comigo hoje, em uma conversa muito interessante e que ajuda, pelo menos me ajudou muito, a ver com mais clareza camadas acima dessa superfície já bastante complexa, para ver além desse conflito, às vezes simbólico, às vezes físico, entre manifestantes e a polícia. De que maneira isso é apenas a ponta de um sistema jurídico, de um sistema econômico, de um sistema político que molda subjetividades. Essas mesmas subjetividades que estão indo às ruas hoje, demandando um outro sistema, e um outro sistema capaz de produzir, aí sim, uma outra subjetividade também. Tanta coisa na conversa que é melhor nem tentar resumir ela. Mas só para pontuar, a gente fala sobre as profundas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, as diferenças entre os movimentos negros entre um país e outro, entre a resistência negra americana e a resistência negra aqui, mas sobre algo muito importante também, que é a diferença de como a supremacia branca e a ideia da superioridade branca se expressam nas duas sociedades. A gente fala sobre tanta coisa. A gente fala sobre o Emicida, a gente fala sobre ir ou não essas manifestações, dos riscos embutidos nelas, do possível backlash ou da reação branca ao que está acontecendo hoje no mundo, e de que forma que a luta antirracista está representando algo mais profundo, muito bem expresso também na queda de estátuas nesse domingo já tão histórico. Então, sem mais delongas, atendendo a muitos pedidos da nossa audiência, com vocês, o professor Silvio Almeida. E aí, Silvio, E aí, tudo bem? como você está? Tô cansado, cara. Cansado, né? Bastante. Estamos. Os últimos dias foram bem complicados, cara.
Foi Sim, complicado? foi. Em termos de trabalho, muita demanda, as pessoas estão com muito medo, né? Estão com muito. Nós todos estamos, mas as pessoas em geral estão com muito medo e quando você é professor, você tem um pouco de visibilidade, as pessoas querem saber o que você pensa sobre assuntos que você muitas vezes não tem, não sobre assuntos, mas sobre uma conjuntura que a maioria de nós não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? É difícil, né? Não dá para saber, não dá. E é uma demanda por futuro, né? Hum, é, Não isso é muito tem, importante, né? a gente não tem, e a gente não tem como oferecer, né? Mas ninguém tem como oferecer, mas na verdade a gente precisa construir isso. É, Acho interessante que você colocou isso logo no começo do nosso papo, porque eu estava pensando um pouco isso hoje, assistindo o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, uhum, Europa e tal. Evidentemente, o centro disso tem sido o, uma forma que a luta antirracista tá achando de se expressar de maneira mais intensa, mas tem a ver com o futuro estar suspenso, né? é Tem a isso, ver, tem também uma outra energia atrás que ela não fala só do passado, né? Ela fala do futuro também. não, eu acho que é uma energia que fala basicamente do futuro. Uhum. Porque nesse ponto eu concordo muito com Jean-Paul Sartre, quando ele diz que é, aquilo que nós somos é muito mais as possibilidades que nós projetamos em relação ao nosso futuro do que necessariamente aquilo que o mundo fez com a gente ou aquilo que a gente faz com o mundo, né? Falando do Uhum. presente. Então, nesse sentido, o que nos orienta em direção àquilo que a gente pode chamar de vida, né? Que é isso que está no meio do termo inicial e do termo final, né, da nossa existência, é justamente a possibilidade de se projetar em relação ao futuro e de construir sentidos que vão muito além do sentido daquilo que se manifesta enquanto realidade presente, enquanto realidade concreta. E aí esse é o problema hoje. Eu acho que diante de uma degradação das condições de vida, uma degradação acelerada das condições de vida, uma degradação aceleradíssima das condições políticas que não tem como dar conta do processo de reprodução do capitalismo, tal como ele se encontra hoje. Ou seja, nós estamos no meio daquilo que os vários autores que estudam isso chamam de crise. Isso é a crise. É a crise, porque a crise não é só crise econômica, até porque a economia não é só economia, como muitos autores dessa chamada escola neoclássica da economia querem colocar. A economia, na verdade, se refere também às formas de reprodução da vida material, que envolvem também uma produção de sentido, que vai além da vida material. Então, veja, quando a gente está em crise, a gente tem crise também de legitimidade, a gente tem crise de processos políticos, a gente tem crise, portanto, da possibilidade de projeção do futuro. Então, não é isso que está acontecendo. Ou seja, porque você veja, quando você tem os outros arranjos, mesmo dentro do capitalismo, o arranjo anterior, que a gente chama de arranjo fordista, né? Uhum. Que é um outro regime de acumulação, isso exigiu um outro tipo de modo de regulação. Uma das coisas que o Fordismo mais se preocupou em fazer, a etapa do Fordismo se preocupou em fazer, foi justamente possibilitar um planejamento, né? Ou seja, dessa ideia do passado, presente e futuro. Então você tinha a construção do imaginário de pertencimento em relação ao passado, a coisa do cultivo aos símbolos nacionais, as pessoas que ajudaram a construir o país, né, os heróis. Aí você tinha também todo um sentido que se orientava, né, justamente para essa narrativa do passado, para o projeto do futuro, que é o meio, que é o presente. Então, o presente, o que é? O progresso, a construção, né, enfim, a expansão, Rumo a algo, né? rumo a alguma coisa. E depois você tem o futuro, né? O futuro que é justamente a ideia de você construir as bases presentes para aqueles que vêm no futuro. E isso se dava até mesmo na forma com que você tem você tem a divisão do cotidiano, né? O 888, né?
8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e as 8 horas de lazer. Então você tinha uma espécie de horizonte, né? Que também é algo muito E é próprio. fordista mesmo, é interessante, porque entra numa linha de produção, ela, né? Ela Não, tem e uma até, vida organizada dessa exato, forma. e até a produção da cultura. Que É. veja, o pessoal, outro dia eu estava conversando com uns amigos sobre samba, né? Sobre escola de samba, e a gente estava brincando, né? Falando assim, esse negócio de bloco, os bloquinhos de carnaval é um sintoma do neoliberalismo, né? Porque assim, porque veja, aquela coisa, né? Vários bloquinhos, aquela fragmentação e todo mundo brincando, você coloca e tem um monte de coisa no meio e tem Nirvana em ritmo de samba, aquela coisa toda, né? Aí isso dá uma sensação de liberdade profunda, mas a gente vai olhar quem é que está ali dançando, sambando. Você vai ver também quais são os modelos de ocupação do espaço público e você percebe que isso é absolutamente adaptado à lógica neoliberal. Ao passo que você olha para futebol é a mesma coisa. A ideia de arena é a ideia que está afinada com o Estado mínimo, né? Você acaba, por exemplo, com a ideia você acaba com a geral nos É. grandes estádios de futebol, que é onde, porque a geral era a representação dessa união de classes, né? Você colocava o pobre, a classe média e o rico ali, né? Nas numeradas, você tinha toda aquela arquibancada geral e numerada. E aí você tem, e aí você olha até para o carnaval de escola de samba. O carnaval de escola de samba é fordismo, cara, é tempo e relógio. O sujeito tem que chegar, tem a produção, tem toda a linha de produção, ele tem que. Então você vê até Harmonia, né? a, Equilíbrio, a harmonia, tempo. harmonia, o tempo. É. Então você veja que os sentidos da vida eles são produzidos por aquilo que Adorno chamou de indústria cultural. Você tem uma indústria cultural e não é, veja, e não é um negócio cultural tão somente, é uma indústria. Você tem toda uma conexão de produção de sentido da vida que vai se orientar também para dar conta do regime de acumulação. O que a gente tem hoje, portanto, é uma crise porque esses modelos, né, ou essas formas de gestão da vida não mais se coadunam nem com as condições objetivas da reprodução do capital e nem com as condições subjetivas que agora se apresentam. Então, esse é um momento de profundo de consternação, de violência, de perda de rumo. A gente tá vivendo um mundo muito complicado, cara. E de uma coisa que você colocou no começo também, de muito medo, né? Você falou que muita gente tá te ligando muito preocupada, com muito medo. E você acha que é medo de quê? Porque, assim, assistindo um pouco o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, acompanhando pela CNN, que é mais ou menos como eu tenho feito, É o que eu tenho a, feito também. a sensação que dá é que existe uma preocupação, existe uma força midiática intensa, mas existe também um certo reconhecimento de uma esperança que aparece nos Estados Unidos de uma conta histórica que está há muito tempo escancarada, mas não havia sido encarada por uma população muito muito acostumada com isso. A população é branca, americana. Mas você acha que esse medo que está emergindo nos últimos dias, as pessoas estão te procurando, é em torno de quê, mais exatamente, você acha? Eu acho que o medo vamos lá. Eu acho que tem angústia no meio, né? Porque, É. ou seja, aquela coisa, uma sensação de, sabe, estar sendo sufocado e não ter muita ideia daquilo que está. E ó, usar a palavra sufocado tem a ver com o que a gente Não, está, tem a ver. com tudo que Pois é. aconteceu, E tudo é né? sufocamento, Com, né? com, com A Covid, doença. a doença tem a ver com o ato inaugural desse processo, né? Mas tem o medo, e o medo, portanto, é aquela sensação de que você está sendo, de que você está acuado e perseguido por algo ou alguém, né? Porque o medo tem um objeto, Freud vai dizer isso. Mas agora a gente está e também tem uma outra sensação que eu acho que também o Freud vai descrever, que é o terror, né? Que é o terror, que é essa sensação de perseguição difusa. E veja, o medo tem um objeto. Eu acho que o medo das pessoas justamente ele vem, falando do medo especificamente, ele vem, acho que justamente do fato que parece que houve uma perda de controle em relação a tudo aquilo que se imaginava ter controle. Então você vê, e veja só, é uma sociedade regulada a partir
da violência e da estruturação de posições subalternas. Tem o negro, o branco, o dono dos meios de produção, o trabalhador. Então, veja o que você tem. Você tem uma série de pessoas jovens na rua, muitas pessoas jovens na rua. Você tem uma doença, uma pandemia. Você tem também a destruição, inclusive, dos meios de produção da vida, por mais precários que eles sejam. O sujeito tem uma lojinha desse tamanho, e ele está na falência, e ele emprega uma série de pessoas que agora estão com muito medo também de perder o emprego, de morrer. Sim. E também, ou seja, você tem uma sociedade, e veja, o medo não é uma novidade, até porque as sociedades contemporâneas e a própria dinâmica do Estado é produtora do medo, porque uma das coisas fundamentais da ideia de unidade nacional é a produção do medo. Você precisa produzir o outro, a alteridade radical. Isso explica também por que o racismo é estrutural, não só nos Estados Unidos, como no Brasil e em outras partes do mundo. Então, de onde vem essa sensação de que o mundo está acabando? É a sensação de que essa lógica, inclusive de violência sistêmica que organizava o mundo, ela já não sustenta mais as formas de vida, mesmo daqueles que são subalternos, porque, olha só, o patrão ele não consegue mais garantir sequer a vida do seu empregado, porque tem uma doença e porque também não consegue pagar. Então, veja que é um mundo de decomposição, né? Uma decomposição material, mas é também uma decomposição do ponto de vista simbólico, dos sentidos do mundo. É muito interessante isso que você colocou. E aí você vê, e aí tem um sentido ainda mais profundo quando você vê que é a polícia que está sendo o objeto inaugural de crítica e de ataque por parte dos manifestantes e dessa consciência, isso. Porque ela é produtora de medo, mas ela é que salva do medo também uma camada do povo, que vê na polícia é braço do Estado que protege, ou a sua propriedade, né? Traduzindo, né, assim, de maneira bem livre, o Hobbes, né? Você precisa criar o problema para se apresentar como solução, né? É mais ou menos isso. E veja, é justamente isso, porque, olha só, Bruno, que você colocou aí, que também é bem para a gente pensar. A polícia, né? O que significa a polícia estar no centro disso, né? Os aparelhos de repressão do Estado. O Estado não é só aparelho repressor, o Estado também tem aparelho ideológico, né? Tem as formas de produção de consenso. Significa que, e Lukács dizia isso, né? Ele falava sobre a consciência de classe, ele dizia: se é necessário utilizar a força para manter a ordem a todo momento, é que o fator objetivo, pelo menos da revolução, está dado. Você percebe? Porque não tem como, cara. Assim, se você só tem para oferecer, se as pessoas dependem de uma certa ordem administrada para que as suas vidas possam se manter, tanto do ponto de vista biológico como do ponto de vista do sentido, você só tem a oferecer cacetete, bala de borracha, ou bala de aço mesmo, de verdade, ou o coturno, o gás lacrimogênio que te lacrimogênio. Então, você não tem, ou seja, significa que tem um esgotamento das instituições no que se refere a oferecer alternativas, né? Ou seja, para o medo que o próprio funcionamento das instituições, da sociedade em geral provoca. Ou seja, porque uma coisa é assim, essa dinâmica, né? Você tem a produção do medo, do outro, do criminoso, que vai justificar, inclusive, o uso de medidas, a manutenção de aparelhos repressivos, vai justificar, no caso dos Estados Unidos, aqui especificamente, é fundamental você ter a produção do inimigo, tanto interno como externo, porque a economia americana depende justamente desse orçamento militar, né? Desse orçamento militar. Tem que haver guerras em todos os lugares do mundo, então não é só uma questão moral. Você percebe que tem uma conexão, uma questão moral, tem uma questão política e econômica, certo? Então, a produção do medo ela é absolutamente fundamental, a produção da alteridade radical. Agora, só que você produz o medo, você tem que produzir também a ideia de que
você tem que se oferecer como proteção. Você tem que oferecer como uma possibilidade de você ser a salvaguarda das pessoas. O que acontece é que hoje as pessoas estão com medo de quem elas elegeram. Você percebe o que está acontecendo? Uhum. Isso é um fator, assim, de muita instabilidade. Ou seja, você tem uma economia assim, em frangalhos. Você tem uma pandemia. Aí você junta isso com um problema objetivo das instituições. Porque, se fosse o Barack Obama, o bicho estava pegando também. Eu acho que estava pegando. Do mesmo Você jeito. acha isso? Você acha que tá Eu acho que não sei. Porque assim, eu acho que o ocupante da Casa Branca hoje, ele é um sintoma desse desarranjo, né? Com certeza. Sintoma. Mas de algum jeito você não acha que o fato de ter um supremacista branco na Casa Branca não também aumentou muito a força, principalmente Claro, brancos, irem para a rua para também não ser visto como cúmplice de algo tão claro. escancarado como Donald Trump? Não, sem dúvida. Eu acho que eu vou repetir as palavras do Cornel West que eu estou falando em todas as entrevistas. Nós estamos diante da tempestade perfeita. Juntou É, tudo, cara. é. Juntou tudo que podia dar errado para nós, mas para eles também tá dando, tá tudo, Tá tudo dando errado porque para todo mundo, né? tudo dando errado, tudo dando errado. Porque Caramba. veja, se fosse se fosse um presidente decente, né, um homem mais inteligente, ele talvez fosse unir as pessoas em torno da luta contra a Covid-19, entendeu? Claro. Se ele tivesse essa possibilidade. Só que assim, são pessoas eleitas pelo ódio e que só têm o ódio a oferecer. Se eles tivessem outra coisa para oferecer, talvez eles não fossem eleitos. Esse é o problema. Eles têm o ódio e eles têm uma ficção, que eu acho que é uma coisa muito também específica do Donald Trump e do Bolsonaro, porque eles são pessoas odientas, mas eles vendem alucinação, eles não vendem uma ideia minimamente viável, inclusive como um projeto de supremacia branca. Eles não têm um Não. plano de supremacistas brancos como, como nós vimos no século XX, né? Eles não Século sabem o que fazer, XIX. eles não sabem o que fazer. Do século XIX. É, século XIX. Não, Os planos supremacistas brancos eram muito certos nos Estados Unidos. é, Né? Eles tinham segregação racial. Aqui se tinha segregação. Eu estou no sul dos Estados Unidos. eu sei. Se tinha segregação racial no período áureo da economia americana. É. Por isso você teve movimento pelos o movimento pelos direitos civis não é o Black Lives Matter. É outra coisa completa. O Black Lives Matter é outra coisa. O Black Lives Matter é um movimento que surge a partir do contexto do neoliberalismo, dos novos movimentos sociais, das novas mídias. É outra coisa. O movimento pelos direitos civis é um movimento que está pedindo, olha só a pauta, direitos civis. Eles estão pedindo para serem abrigados no cobertor do welfare state. E mais do que isso, eles estão pedindo para não serem mortos porque eles têm direito de não serem mortos e de serem tratados como os brancos são. Olha a pauta do Black Lives Matter, não é nada disso, cara. Então o supremacismo branco, ele deu muito certo aqui. Se o supremacismo branco fosse uma coisa completamente desconectada da realidade material, que tornou possível a construção dos Estados Unidos, ele não teria vingado. Porque, veja só, cara, porque... outra coisa, tem a questão demográfica. Os negros são minoria aqui. Você percebe? Isso é uma coisa que eu ia te perguntar muito, quando a gente fala do que está acontecendo aqui no Brasil, que é uma diferença crucial para entender um país e o outro, né? Não, perfeito. Mas, assim, agora falando um pouco sobre essa questão do supremacismo branco. Então, veja, o supremacismo branco, e eu acho que a gente precisa parar com a mania que a gente tem. Assim, eu estou falando como eu falo com os alunos, a gente precisa parar com isso, né? Não é com você, mas com todos nós, assim, que a gente também cai, a gente é atravessado por isso. A gente, às vezes, fica analisando, a gente fica fazendo crítica ideológica da ideologia, que é uma coisa muito louca. Então a gente fala assim, vamos fazer uma crítica ao liberalismo, a gente fica criticando as ideias do liberalismo.
Vamos fazer uma crítica ao neoliberalismo. A gente fica criticando. Gente, a gente tem que olhar. A pergunta é a seguinte: o que na realidade material dá âncora para essas coisas acontecerem? Como se dá a conexão entre a objetividade e a subjetividade? Ou seja, como é que o objetivo se manifesta no subjetivo e como é que o subjetivo se manifesta no objetivo? É essa a pergunta. Porque senão a gente fica falando assim, nossa, vamos fazer... É a mesma coisa que eu coloquei hoje no Twitter. Vamos fazer a frente ampla. Vamos ser o quê? Cara, a política não é o reino da vontade. É. Assim, tem que ter as contas objetivas. Então, para analisar o supremacismo branco, tem que entender o seguinte: o supremacismo branco ele foi incorporado à dinâmica institucional dos Estados Unidos, à dinâmica jurídica dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque foi a única forma que eles conseguiram de criar, pasme, a unidade nacional. A unidade nacional dos Estados Unidos foi construída em cima do racismo. Ou seja, a segregação racial, ela foi a maneira de amarrar uma sociedade que estava em crise. O Sul, que foi devastado, é só ler os romances do Faulkner, né? Sim. Para saber, o vento levou, essas coisas, para você ver como houve a devastação do Sul. E só que você tinha do lado do norte, dos Estados Unidos, né? Ou seja, industrializado. Como é que se unificou o país? Imolando a população negra. Você percebeu quem foram, quem foram os sacrificados? Você Ou põe na seja, lei como forma de unificar o país e pacificar uma sociedade rachada. foi a Suprema Corte que fez isso, cara. Entendeu? Então, ou seja, o supremacismo branco é isso. O Brasil, a gente vai falar do Brasil daqui a pouco, o Brasil é outra amarração, é outra coisa, é outra história. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o fato do Trump estar no poder hoje, porque você vê, desde há muito que você não tinha alguém desse nível assim na cabeça do governo dos Estados Unidos, né? E aí você tem, só que o Trump é o cara que é eleito pelo ódio, como uma forma de romper com uma série de processos, né, que vinham se estabelecendo aí desde o final dos anos 70, sim, que culmina com a crise de 2008. Vamos lembrar, o Obama foi eleito justamente na crise de Na 2008. crise. Eu estava nos Estados E Unidos. você entendeu? Ele foi eleito na crise, ou seja, a esperança, o Obama vai amarrar isso por cima. Só que você Change. tem change. Agora, só que você tem as condições objetivas. O que significa isso? O Obama, ele tentou, eu não tô dizendo, pode ser um cara legal, ele tentou fazer um Obamacare e tal, mas você percebe quais são os limites institucionais? Já tem isso. Aí o Trump se elegeu justamente, né, nessa vaga horrorosa. Só que o Trump é um cara da ruptura. Eles não têm como, não tem como no final você chegar ao final do Trump e ter e o Trump fazer um fecho assim, tipo, estabelecer um consenso. Porque é ódio no começo e ódio no final. Então ele vai terminar. Aliás, eu não sei se você leu, eu li uma matéria chocante na New York. Né? Até alguém falou o seguinte: está havendo uma brasilianização dos Estados Unidos. Porque com algumas conversas. De que forma? Olha, o Trump, eles estão com receio do Trump não admitir a derrota, por causa de ser derrotado. E conversas com setores militares, assim, para cara, isso é um absurdo, assim, não dá para imaginar um negócio desse. Aliás, dá para imaginar, porque a gente está vivendo um absurdo. Dá para imaginar. O mundo absurdo. Então você percebe assim, esses caras são da ruptura, eles surgem da ruptura, surgem do ódio, a seiva deles é o ódio, e eles só podem concluir o ciclo deles com ódio, não tem possibilidade de ser outra coisa. É muito interessante o que você colocou. Eu queria te escutar também se você disse algo interessante, que você falou que o que está acontecendo hoje é muito diferente dos anos 60, do movimento civil que aconteceu nos anos 60, do Martin Luther King, do Malcolm X, das passeatas. E o que está acontecendo hoje também é uma expressão dessa situação simbólica e econômica que a gente tem. E eu queria te escutar mais sobre isso. De que forma você acha que o que está acontecendo hoje é muito diferente do que aconteceu nos anos 60? Porque a gente está fazendo esses paralelos de maneira muito intensa, né, nos últimos dias.
Os paralelos são possíveis na medida que a gente está falando de um país que tem uma história, Uhum. de um mundo que tem uma história ligada à discriminação racial. Não é uma peculiaridade dos Estados Unidos, ainda que a forma com que essa discriminação racial, de maneira sistêmica, se materialize na sociedade americana, diferentemente da brasileira e de outros lugares também. Então é até curioso você ver os lugares em que as manifestações estão mais intensas, né? Ou seja, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Brasil. França. É. Então, assim, isso não é à Não é à toa. toa, né? Isso tem a ver com colonialismo, tem a ver também com uma espécie de brado contra a modernidade que produziu isso, suas contradições. As Por isso que eu falo, estátuas que estão as caindo. estátuas que estão Né? caindo. E estátua é uma coisa muito, mas muito ligada à modernidade, né? Essa coisa. Então, ou seja, você tem aí você tem, e são caras do mundo moderno, né? Os senhores escravos, essa coisa toda. Os inventores, né? Os inventores, é isso. Então, seja, isso, cara, isso é um prato cheio, né? Para quem gosta de estudar essas coisas e refletir, né? Eu tô meio no desespero e meio assim assim, no furor analítico, vamos dizer Furor assim. analítico é uma ótima Furor analítico. definição. Eu De tô algum assim, jeito você de nasceu algum jeito. para isso, né? Porque é um Pois momento realmente é, histórico, né? Assim, isso, eu ver histórico. A essas gente vai. estátuas despencando hoje, eu juro, eu tive uma sensação de estar vendo algo que a gente não vai esquecer mesmo, assim, que não vai ser Não, banal. Né? não vai. Agora sim, então os paralelos são possíveis, né? Até a gente é dos tradições de luta. Só que há uma diferença muito grande. Quais são as diferenças, né? Uhum. Vamos lá. O movimento pelos direitos civis. Bom, o modo com que o racismo se organiza no contexto histórico, ele também gera formas de luta também que são compatíveis com essa organização. E se o racismo é estrutural, né? Ou seja, ele faz parte de um processo, o processo normal com que se desenrolam as relações na vida social, ele é normalizado, ele é absorvido, ele tem mecanismos de absorção do racismo, da normalização da existência de raças. Você tem, portanto, que olhar como a economia, por exemplo, dos anos 60, 70, nos Estados Unidos, 50, os anos 50, 60, 70, como ela se organiza. Tem que olhar também para o Estado, para o contexto político, para a geopolítica. O que você tem nos anos 60? Você tem nos 50, 60 e 70. Você tem, como eu falei, o Fordismo, o auge. Você tem ideia do Estado de bem-estar social. Você tem também a Guerra Fria. Meu amigo, não podemos esquecer da Guerra Fria na hora de analisar a luta pelos direitos civis. Sabe por quê? Porque uma das armas que o movimento negro usou, e eu não estou falando de pessoas desconhecidas, sabe quem? Eu vou citar um nome agora. Vou falar do W.E.B. Du Bois. É um dos maiores intelectuais do mundo e da história dos Estados Unidos. W.E.B. Du Bois. E o maior intelectual negro assim, da história dos Estados Unidos, sem dúvida. O W.E.B. Du Bois, ele se empenhou pessoalmente em pressionar o governo americano junto à Organização das Nações Unidas, né, que dava os seus passos iniciais, e principalmente junto a Eleanor Roosevelt, né, ele foi pressionando. E sabe qual que é a pressão que ele colocava? Inclusive, que ele teve até problemas dentro da organização que ele fazia parte, que é a NCAPP, né? Que é aquela Sim, Associação a Nacional Double da Nation. de Color People, né? Uhum. Para as pessoas de cor, para os homens de cor. Então ele fazia parte, ele escreveu assim na carta, ele falou assim, ó, gente, vocês não têm vergonha não, porque vocês ficam falando que vocês são muito superiores à União Soviética, só que lá não tem isso, vocês falam que são o reino da liberdade, só que lá não tem isso não, esse negócio de segregação racial e tal, uma vergonha. E os soviéticos também, ó, aproveitando também. E aí falou assim, ó, tá vendo? Falou que vocês são liberdade, olha o que vocês fazem com os negros.
Não Os lembra muito. Vietcongues usavam muito esse argumento também, né, É com os isso. soldados negros americanos, né? Exato. Não, tanto que tem até um documentário muito interessante chamado The Five Came Back. Não sei se você já viu esse documentário, Não. que fala de interessantíssimo, porque esse documentário ele conta como. Olha só que você tem que produzir o inimigo. É muito interessante. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, até antes dos Estados Unidos entrar na guerra mesmo, o exército americano ele recrutou mesmo, porque eles viraram membros do exército americano, das Forças Armadas. Não, recrutou os 5 maiores cineastas da época, 5 para produzir filmes, né, que seriam filmes de propaganda. E eles estavam muito assim, porque do outro lado, né, na Alemanha nazista tinha a Leni Riefenstahl, que era genial, que produziu um filme. Aí eles viram aquilo e falaram assim: puxa, não é possível, a gente precisa produzir isso aí, porque a guerra tem que ser vendida interna e externamente, tem que produzir inimigo. Então eles chamaram Frank Capra, William Wyler, John Ford, John Huston e Nossa, George Stevens. só 5. Só a nata. Todo o mundo com topo da Oscar aí. cadeia de Hollywood. É o topo da cadeia. Os caras produziram filme. Só que aí no meio, produziram filmes, e filmes incríveis. E tem uma parte lá que eles mostram que teve um filme que eles produziram especialmente para os negros. Porque eles fizeram uma pesquisa, né, na região do Harlem, né, ali, e eles descobriram que a maioria dos negros achava que tanto fez se o eixo ganhasse a guerra ou Eles, se os aliados ganhassem, tanto faz, porque a vida deles ia continuar a mesma desgraça de sempre, é a impressão que eles tinham. E aí os caras ficaram preocupadíssimos, então eles fizeram um filme para os negros, né? Só que aí eles fizeram um filme, só que o filme não deu muito certo, porque se eles viram que a situação dos negros no exército não era uma situação boa também. não daria para mentir tanto assim, né? E aí eles foram pegando, tentando mudar e tal. E, enfim, então eles tiveram que produzir o inimigo, mas mesmo assim, você vai ver os desenhinhos que o Frank Capra também ele organizava isso, os desenhos também produziam o inimigo. Aí você vê também o jeito que eles retratavam os japoneses. Cara, é muito racismo. É muito racismo. Eu já vi nessa época, filme dessa época, é impressionante. Não, é muito racismo. Daí você fala assim, gente, como é que pode um negócio desse? Aí outro dia eu peguei, porque eu estou dando aula, né? Eu tô dei uma disciplina aqui, né? Esse semestre que chamava Duke University. Aí eu fui dar uma disciplina chamada Race and Law, Raça e Direito na América Latina. Aí eu falei, bom, porque a situação dos Estados Unidos influenciou muito a situação da América Latina, também Cuba, todos os países de alguma maneira foram influenciados, inclusive pelas políticas de lidar com as relações raciais, né? Aí eu fui ler as decisões e eu peguei aquela decisão famosa do Plessy versus Ferguson, né? Que é a decisão que oficializou a segregação racial nos Estados Unidos, porque foi uma decisão judicial, de 1896, que foi 7-1. 7-1. 7-1. Esse Placar número é histórico, né? emblemático. Placar. Exato. 7 favoráveis à discriminação, à segregação, e um só que deu um voto contrário, que virou um herói nacional, chamado John Marshall Harlan. O John Marshall Harlan ele falou assim: olha, a Constituição não admite esse tipo de coisa, porque a aplicação da lei ela deve ser color blindness, né? Deve ser, não pode ver cor. Aí você fala, pô, esse cara aí é nosso, né? E ele virou um herói nacional mesmo aqui dos Estados Unidos. Aí só que você tem que ler a decisão inteira para você entender o que está acontecendo. Aí eu fui ler a decisão inteira, sabe o que está escrito? Sabe o que ele fala na decisão? Ele fala assim: os negros são cidadãos dos Estados Unidos, devem ser tratados como nós, porque eles não são diferentes a ponto de serem tratados de maneira diferente pela lei. Diferentemente dos chineses, que são radicalmente diferentes de nós. Você entendeu agora qual é a lógica? Você entendeu o que vai acontecer nesse país? Também? Né? Você entendeu quem vai ser o inimigo que já está sendo construído? Mesmo. Você sacou? Mesmo, de fato? Mesmo. Então, assim, o negócio vai ficar muito feio, cara. Assim, que o Black que faz sentido mesmo, que o movimento de hoje, de certa forma, é tão histórico, mas é de uma assimilação muito mais fácil do que a da China, por exemplo, numa hora como a que a gente está passando, né? Mas assim, só que isso denota um outro nível de conflito, porque assim,
Que aí é outra A coisa. China é outra conversa. São as Né? condições objetivas que você está colocando, né? Condições objetivas, é É o isso que vai mundo material determinar. mesmo, já não é o É, simbólico, né? por que eu falei da China? Porque você viu também a nota, tinha uma nota oficial no site ligada ao Partido Comunista Chinês. Alguém me mandou essa nota. Sabe o que o cara falava na nota? Um articulista lá, ele falava assim: solidariedade aos nossos irmãos negros, né, que sofrem com a repressão dos Estados Unidos, tal, 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 tal. Você percebe, cara? Que Então loucura. é Os muito caras não dão louco. ponto sem nó, né? Claro, esse país é muito contraditório, muita contradição. E aí, assim, o movimento pelos direitos civis é nesse contexto, cara. É uma outra parada. Tanto que você vai ver até nas lideranças. São homens, em geral, que aparecem. Não é que são todos homens. É, Que aparecem. claro. Existe também, isso é uma história não contada, quem vai falar isso é o Assad Haider, num baita livro que eu prefaciei para a edição brasileira, chama Armadilhas da Identidade. Ele vai falar que na base da formação da luta pelos direitos civis está, por exemplo, os sindicatos e o próprio Partido Comunista. É verdade. Ele vai, é isso, está lá. Então você tem uma tecnologia de luta, de resistência, então não tem esse afastamento, né? Agora, o movimento Black Lives Matter é outra conversa, é outro mundo. É o modelo do Occupy, novos movimentos sociais, é performático, sabe? É hashtag, é liderado. A questão identitária é muito forte. E eu estou falando aqui de identitarismo, como as pessoas falam. Como eu falei, não vou ficar criticando as brumas. Vamos pegar aqui. Quando a gente fala de identidade, nós estamos falando da maneira com que as condições do mundo, da economia, do capitalismo vão atravessando a gente. Então, as identidades, elas são também uma espécie de projeção da nossa realidade material. Então, ou seja, quem funda esse movimento Black Lives Matter? São 3 mulheres negras. Então, uma outra história, um movimento muito difuso, não tem uma liderança, não tem né, enfim, ele é organizado, mas a partir de outras bases. Então, a gente tem que entender. E a pauta, direitos civis. Depois o Martin Luther King, que era genial, ele falou assim, ele fez uma transição. Vamos passar dos direitos civis para os direitos humanos. Porque o problema não é... O problema, inclusive, é a própria instituição. E o Black Lives Matter está pedindo, não nos matem. Porque você já não tem mais conexão, você não espera mais das instituições alguma coisa que Uma transformação possa ser uma objetiva. transformação objetiva. A transformação quem vai fazer são os movimentos sociais, são as pessoas em organizações, formas alternativas de vida. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, portanto, tem um caráter que não é só um caráter de luta antirracismo, uma luta antifascista, não é só isso. É uma espécie de revolta antissistema. Bruno, é coisa muito pior do que se imagina. É uma insatisfação generalizada. Por isso que outro dia algum amigo meu falou assim, bom, agora vamos prender esses policiais, o pessoal vai voltar para casa. Eu não falei vai. assim... Aí eu quase falei para outro amigo meu assim, você conta para ele ou eu conto? Não vão voltar para casa. Não é assim que as coisas funcionam. Até porque a coisa tende a escalar, fica pior. Não sei se você pôde acompanhar a entrevista do procurador-geral de William Barr? Minnesota. Ah, não, o de Minnesota. O procurador-geral de Minnesota naquele site politico.com, né? O Politico, né? O Keith Ellison lá? Olha o que ele fala assim, olha, gente, mas consternado, se você vê, né, pela foto que tiraram dele da matéria, ele fala, olha, gente, eu vou fazer o possível, mas é muito difícil condenar um policial aqui nos Estados Unidos. Eu vi ele falando isso. E assim, todo mundo, esse branco, não sei o quê, ele nem branco é. Ele não é branco. Ele é negro, parece que é muçulmano, e é um homem de esquerda. É do Bernie Sanders esse cara, ele era super pro-Bernie, o Bernie amava ele tava na campanha. E ele deve estar devastado, sabe por quê? Bom, primeiro por conta do sentimento de que ele vive numa sociedade que se mostrou um fracasso, né? Sim, para lidar com essas coisas. Ele deve ter fracassado como jurista, se ele mantinha alguma ilusão sobre o direito. Eu acho que ele está sendo confrontado com isso, como todos nós que somos juristas somos confrontados.
E aí, outra coisa, ele deve talvez estar bem chateado porque isso vai influir sobre o futuro dele, se ele tinha alguma pretensão política, E ele tinha, ele ele tem. queria ser, ele quer ser governador, presidente. É, Isso pegou de cheio, pegou porque ele sabe que já não está mais nas mãos dele. Já ele não sabe. eu vi ele falando isso. Ele tá bem preocupado mesmo. Ele não tá com um semblante bom. Não, ele tá péssimo. Ele tá assim, É. e tá tão ruim que você percebe na foto. Quando você percebe que a pessoa tá mal na foto, é porque tá muito ruim mesmo, cara. Mas é que tem uma demanda, mas eu queria te colocar uma demanda que eu estou vendo aparecer um pouco mais objetiva, que não é só não nos matem, mas é tirar dinheiro das forças da polícia. Não nos matem. O defunding, na verdade, mas aí é a demolição do Estado repressor como uma demanda de dissolver algumas Sim, polícias, né? de novo, não nos matem. Porque qual que é a leitura que eles estão fazendo? Quem que mata? É o É, Estado. E não é só o tiro da polícia. Estou dizendo o seguinte, sabe? O Estado está nos impedindo de de nos nos organizarmos, organizarmos. isso O sim. Estado, ou seja, eles estão sentindo que o Estado, veja, Porque tem muito branco na rua. Então não é muito. exatamente para não nos matar simplesmente. Porque os caras querem. Não. Eles Não é querem só matar os direito negros. a tipo revolta, né? Eles querem ter o direito É da isso. rebelião, né? É o direito da revolta. É antissistema. É antissistema. Só que qual o problema? É, é interessante isso. Porque eu acho que até essas coisas vão surgir no processo. Não tem exatamente que pôr no lugar. O que pode surgir. Uhum. Mas veja, a questão é assim, pensar formas de sustentar a vida para além dessas instituições, porque a leitura que eles estão fazendo não é uma leitura incorreta, que eles estão morrendo e a morte, inclusive a morte não apenas biológica, assim, a morte a morte porque eu sem futuro. Então, Claro. o cara me disse o seguinte, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu Exato. vou eu vou ser eu vou ser entregador, eu vou trabalhar no aplicativo, eu vou ser empreendedor. Eu É. vou ficar vendo streaming, fazendo live. O cara vai falar, você entendeu, cara? Porque a vida não tem projeto de vida. É. Então isso é Eu, muito. E eles estão falando, o Estado está. Não só o Estado, mas as organizações, de alguma maneira, deveriam gerir a vida, estão sendo responsáveis pela produção da morte. E estão mesmo, porque justamente elas estão, elas estão conectadas com um regime de acumulação, com o modo de organização da economia que leva à morte mesmo. é. Isso é muito interessante que você disse, porque aí faz todo sentido que as pessoas estão indo para a rua no meio de uma pandemia que pode provocar a morte física delas. Porque se fosse só sobre morte física, não precisaria ir na rua no meio de uma pandemia, porque estamos fisicamente arriscados. Mas é a expectativa que tá morta, né? Você percebeu? Você sabe Porque o que é isso, Bruno? Isso é a tragédia. Mas não é a tragédia no sentido banal, é a tragédia no sentido grego mesmo. A gente está diante de uma escolha terrível. As pessoas estão tendo que escolher coisas que vão ter consequências terríveis, seja quais forem. Por quê? Porque elas querem escolher. é, é muito interessante isso mesmo, né? E aí faz sentido, parece que a pandemia, na verdade, faz com que as pessoas saiam mais de casa e não menos, né? Porque há uma aposta real a ser colocada na mesa. Porque É isso eu isso. estava pensando, eu estava perplexo que isso estava acontecendo no meio de uma pandemia. E hoje eu estou com a sensação de que isso só está acontecendo porque estamos no meio de uma pandemia. E não é Excelente. apesar. E não É, apesar disso. Ela era necessária, ela não era um obstáculo. eu tendo a achar, eu estou fazendo um exercício também que não tem nada a ver, mas eu tendo a achar que não fosse a pandemia, talvez o cenário. Bom, não é que eu tendo a achar, eu estou muito seguro, assim, quase seguro, porque não dá Uhum. para fazer. Não dá para saber, Mas né? não dá para saber, não dá para saber, não dá para saber. Mas a questão é, mas a gente pode fazer uma aposta, assim, com bastante chance, uma probabilidade de acerto, de que a pandemia ela desorganizou completamente o jogo político que estava sendo planejado, tal. Ela colocou variáveis que não estavam presentes.
né? É. Enfim, toda essa doideira aí que a gente está vendo. E o Então, assim, capitalismo, né? o capitalismo. E assim, eu gosto muito. O Louis Althusser, na última fase da obra dele, né? Ele vai falar do materialismo do encontro, né? Hum. Porque ele vai dizer, o capitalismo ele não é só planejamento, o capitalismo é contingência. Você tem as contingências, cara. Que história é essa? Ou seja, não é só produto de mentes que planejaram, você tem uma série de Claro. questões que vão se. É por isso que você tem justamente o Estado e o direito, porque o Estado, o direito e também a ideologia e aquilo que a produz são formas de você amarrar, né? Você amarrar esse arcabouço de contradições que o capitalismo produz, na sua sociabilidade, que é uma sociabilidade de conflito, de divisão, divisões que não podem não ser divisões. Tem que haver divisão. Divisão de classe, essas classes em grupos. Esses grupos têm que estar atomizados em indivíduos, né? Com subjetividades também que funcionam como liberdades, que vão ser reguladas pelo direito. Então, veja, é uma dinâmica conflitiva da vida, que tem, portanto, que funcionar, né, com a produção pontual de consenso, por exemplo, com o direito, né? Aí o Estado juiz, tá, que vai habitar o conflito, né? Enfim, aí você tem também a ideologia, a moral, os bons costumes, religião que vão, né? Só que tem uma hora que isso aí dá ruim, né? Como a gente tá vendo agora. Vence, né? Nós vemos, Vence, né? né? Venceu. E aí, Venceu. só que eu falo, a história não está dada. Pode ser que haja a possibilidade de uma. E foi assim, né? Durante muito tempo, de uma reorganização desse sistema. Por isso que eu tenho dito o seguinte, sabe o que eu tenho dito? Hum. O pessoal está falando assim, pegando o racismo. O racismo tem influenciado a maneira com que a pandemia... Eu falo que é o contrário. É a pandemia que tem determinado como o racismo vai se organizar. A pandemia é uma forma de organização do mundo para lidar com os efeitos da doença. A pandemia não é a doença. A pandemia é a organização política para lidar com isso. Exato. Então, ou seja, as formas de controle social, inclusive as pessoas podem aprender algumas coisas com a pandemia que elas não conheciam antes. Formas de controlar as pessoas, de manter os estrangeiros longe, Total. de interferir no corpo das pessoas. Um monte de coisa. Eugenia, né? Eugenia. Super colocada hoje em dia no Eugenia. discurso sanitário, né? Por isso que eu falo, se o Brasil, a gente caminhando para o mínimo de organização, se houver algum mínimo. Eu tô falando eu não estou nem indo pro programa máximo, eu vou ficar no meio. Se o Brasil se organizar minimamente, cara, é impossível que a gente não faça esforços para responsabilizar criminalmente, sabe? Por uma série de tipos penais, inclusive genocídio, as pessoas que estão hoje no comando do Brasil. Elas precisam ser. Porque, assim, a gente não pode permitir, cara, porque o nosso país é um país que ele é um país ancorado na morte das pessoas, na morte dos negros, de indígenas. Não é possível que a gente e a ditadura militar, ou seja, é um país de golpe, de autoritarismo, e aí também está uma das diferenças, que acho que você quer falar disso do Brasil em relação aos Estados Unidos. Eu queria muito te ouvir disso. Então, ou seja, é um país. A gente não pode permitir, cara, uma quadra civilizatória. Por isso que eu falo, negócio de vamos fazer, a gente precisa tirar esse governo do poder, tem que ter impeachment. Assim, eu tô numa assim. Eu tô assim, se chegar com papel de pão, falar assim para mim assim, olha, tem que tirar esse homem aí. Eu faço a petição na hora, no papel, sabe? Eu tô nessa. Eu concordo. Depois eu discuto, porque assim, depois eu discuto. E a gente vai ter que discutir muito mesmo, porque eu falo, não tem antifascismo e não tem antirracismo com política de austeridade. Não vem com eu sou antirracista e eu defendo política de austeridade. Eu defendo o Paulo Guedes antirracista. Sabe, cara, você não sabe, Não existe isso. Não existe. Não, até porque esse senhor aí, até porque esse senhor, naquela fatídica reunião de De ministros?
de ministros, né? É que quando eu me lembro dessa reunião, eu penso numa coisa que é até legal, assim, mas que não merecia comparação. A carreta furacão, sabe? Uma coisa assim, uma coisa Não do, do merece mesmo. não merece. A carreta furacão do demônio, sabe? Assim, uma Carreta coisa. Furacão, pelo menos eles têm estilo, né? Os Não, caras estilo, não, eles não são do mal, são estão do até vestidos de mal. super-herói. Uma carreta furacão, assim, do, sabe, aquele Nêmesis, né? Coisa meio ao contrário. Cara, nessa reunião, o ministro Paulo Guedes, ele falou uma coisa, assim, abertamente. Ele elogiou, fez elogios e propôs também na reunião a instituição das frentes de trabalho do Hjalmar Schacht, que é o primeiro, que foi o ministro da Economia da Da Alemanha, Alemanha nazista. nazista. Ele falou isso mesmo. Entendeu? E a gente presta menos atenção nisso, né? Eu achei a fala dele das mais graves, e, aliás, ele tem feito das falas mais graves ao Paulo Guedes que tem feito. Ele Eu, fez uma que eu achei profundamente racista, que foi recentemente ele falou que vai ter que reduzir o salário do auxílio emergencial, porque se as pessoas ficarem com R$ 600, que é o auxílio emergencial por muito tempo, elas vão se acomodar e não vão mais trabalhar, não vão querer mais trabalhar. não, E eu acho tão racista porque assim, ele supõe que esse dinheiro é suficiente e que as pessoas que tiverem esse dinheiro vão falar o seguinte, então eu vou ficar em casa. é, E ele, que é um zilionário, não fica em casa. Ele trabalha. pois Ele tem é. motivação. Ele é um empreendedor. Mas R$ 600 é o suficiente para a população pobre e majoritariamente negra. Bruno, tem muito racismo aí. Sabe o que tem Muito. aí? Você sabe que tem racismo aí? Vamos lá, vamos para o século XIX. Eu me lembrei agora daquele escritor, o Rudyard Kipling. Me lembrei agora do The Burden of the White Man, o fardo do homem branco, que é o poema do Kipling que é muito que simboliza muito o que foi o colonialismo, sabe? Ou seja, que os brancos eles têm a missão de carregar nas costas em rumo à civilização os primitivos, sabe? O Então você fardo tem das outras raças, né? o fardo das outras raças atrasadas e tal, enfim, nós vamos e aí Totalmente Paulo Guedes, isso, né? aí quando você vai aí é por isso que tem muita gente falando o seguinte, falando que de certa maneira o ultraliberalismo, não é de certa maneira, só você ler os textos, né? Os textos do Mises, enfim, você vai ver que esses sujeitos todos eles têm um flerte, mas muito próximo, não é nem flerte, né? Eles transam, né? Com o darwinismo social. Sem dúvida. O darwinismo social, porque é a única coisa que explica o fato de que outras pessoas não podem ocupar a posição que eles ocupem, mesmo que eles sejam absolutamente incompetentes, como eles têm se demonstrado. É. Você entendeu? Então não tem explicação, a não ser dizer o seguinte, olha, eu posso fazer tudo errado, mas pelo menos eu sou branco. E como eu sou branco, eu pelo menos sei que eu errando vou errar menos do que se o preto estivesse aqui. Então não tem outra explicação, cara. Então, ou seja, a situação é muito, muito grave, assim, cara, e eu acho que a gente vai ter que, em nome da civilização, a gente vai ter que mostrar, inclusive, essa sutileza que a gente está falando agora. Ou seja, por isso que eu falo racismo estrutural, mais uma vez, a defesa de certos projetos econômicos, de certos modos de organização da vida econômica, são intrinsecamente racistas. É. Porque elas vão exigir uma espécie de eliminação de certas pessoas ou de grupos. E aí a escolha vai ser dada, logicamente, pelo racismo. Então, assim, se defender a austeridade, porque, note, a oposição que se dá hoje, né, assim, para a posição contra o Bolsonaro, é uma posição que, de alguma maneira, tem um problema estético com o Bolsonaro. Porque, note, o problema que muita gente tem com o Bolsonaro não é ético, não é nem ético. Né? É E estético. não é um problema estético, porque é um sujeito, sabe, um sujeito sem modos, né? É um Sem vexame. modos. É um vexame. É um vexame,
Assim, é engraçado quando fala de coisa dos negros, né? Cara, em nenhum lugar onde as pessoas negras costumam se civilizar e que elas civilizam o Brasil, eu estou falando aqui, um terreiro. Uhum. Você já foi você vai no Já. terreiro. Você vai no terreiro. Quando você vai numa quadra de escola de samba, quando você vai ter um jogo de várzea, nenhuma daquelas pessoas se comportou daquele jeito naquela reunião poderia estar num ambiente como esse. Nossa, Porque sem são dúvida. ambientes em que as pessoas se respeitam, que há reverência. Ó, vamos ter mais longe, até numa igreja, né? Que eles dizem que são, né? Pessoas, a pessoa, o pobre, o cara pobre miserável vai na igreja, ele coloca o seu melhor terno amarrotado, tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Não é que esses ternos finos que eles usam, mas é a melhor coisa que o sujeito tem, ele se apresenta bem. Então, ou seja, tem uma parte da elite brasileira que tem um problema estético, não um problema ético, e muito menos um problema econômico. Porque se eles pudessem manter a pauta econômica mais de maneira, vamos dizer assim, civilizada, o que é impossível, Hum. eles certamente optariam. Então, por isso que eu falo, vai dar muita confusão ainda, cara. Muita confusão. Porque a questão é a seguinte, vamos tirar o sujeito, mas desde que nós escolhamos quem é que vai estar no poder. Isso é E aí super eles vão, importante. É. e eles vão usar muito a pauta das identidades. Pode ter certeza. E de que Ou forma seja, você acha? de que forma? Ah, é simples, você trocar uma palavra. Você propõe a mesma. Você propõe política de austeridade, só que do lado você coloca empreendedorismo. Né? Sabendo que as pessoas. Porque tem uma ideologia do empreendedorismo. Não estou dizendo que o empreendedorismo não é uma coisa que não pode ser feito, que muita gente séria que faça. Claro. Só olhar para a China, por exemplo, né, como é que está sendo feito essa coisa do empreendedorismo. É outra história. Né? Eu estou dizendo, tem uma ideologia do empreendedorismo que, é, que faz com que as pessoas achem que o Estado as atrapalha, né? Sendo que o Estado muitas vezes é a única coisa que essas pessoas têm para conseguir se manter materialmente, né, rígidas. Aí você coloca empreendedorismo negro, né, na ponta. Então é o seguinte, olha, as pessoas negras é melhor empreender, que negócio de carteira assinada, não sei o quê. Aí você fala de diversidade, vai falar de igualdade, coloca algumas pessoas negras em algumas posições também que não são muito importantes. Ou seja, É. valoriza alguns aspectos que não são aspectos centrais, inclusive, da questão da produção da arte negra, né? Porque a produção da arte negra é o seguinte, o branco continua ganhando dinheiro produzindo arte e cultura, e os negros ficam o quê? Trabalhando para os brancos produzindo arte e cultura. Então você faz isso, mas você coloca os artistas, não sei o quê, você coloca... Então com isso você consegue o seguinte, você consegue fazer, em vez de ficar uma desgraça monocromática, você faz uma desgraça multicolor. Sacou como é que Faz funciona? uma representatividade muito Você faz, superficial, né? você faz representatividade sem que essa representatividade esteja ancorada numa mudança, de fato, das relações de poder. Isso é tranquilo. Você É acha isso que que isso é colocado hoje? Você sente isso muito consciente nos movimentos que estão emergindo a partir dos últimos dias? No Black Lives Matter, no que está acontecendo aqui no Brasil? não Você sinto, ainda não. acha que tem ainda uma coisa Acho, muito sobre representação, mas ainda não conseguiu ir na estrutura tanto? acho e vou dizer, não é por uma questão de, não é por uma questão, assim, eu não gosto de ficar moralizando isso. Claro. Eu acho que se as pessoas estão assim porque o mundo está muito complicado, sabe? É isso que elas têm, é o que está sendo oferecido para a construção da própria subjetividade, sabe? É, Elas estão, esse elas nó é estão, difícil de desatar, é, né? Porque elas é o estão, momento que ela tem, né? Para sim, elas lidar. estão sendo alimentadas por isso, cara. Hum, Até a gente mesmo, até a claro. gente mesmo. Assim, eu ser mais novo, assim, eu tenho 43 anos. Então, olha só, cara. Eu tenho As 41. pessoas. A gente é da mesma geração. É da minha geração. A gente assistia o mesmo desenho, a mesma coisa. Sem dúvida. Agora, mas veja só. Por exemplo, celular. Cara, você sabe que eu vou te contar uma coisa, que eu nunca falei isso publicamente. Sabe quando surgiu? Eu lembro exatamente quando surgiu o smartphone. Eu Hum. lembro, eu lembro do, eu lembro do Steve Jobs na televisão. Então, assim, agora surgiu o telefone e tal. Eu nem tenho o telefone da marca dele, tenho outro, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, tá ali. Aí, eu lembro que eu olhei aquilo, eu virei pro meu pai e falei assim, pai,
por que eu vou querer um e-mail no celular? Falei, eu nunca vou querer uma desgraça dessa na vida. Falei, imagina, já pensou eu de boa? A pessoa manda um e-mail, eu tenho que responder e-mail na hora. E a internet, naquela internet ainda, não sei o que eu tinha pelo menos, era aquela internet que você entrava depois da meia-noite, para barato e tal. Cara, se não tiver e-mail no meu celular hoje, eu não sei o que eu faço. E-mail ainda eu acho super antigo. Não, e-mail é antigo. Não, e agora tem um WhatsApp. E hoje é o seguinte, É que você é pessoas... acadêmico e aí eu sei que os acadêmicos ainda escrevem e-mail, mas eu quase não olho mais. Eu uso e-mail porque... Não, mas eu uso e-mail como uma forma de defesa para mim, muitas vezes. Porque, cara, é muita... Porque o e-mail, pelo menos, me dá um tempo para eu poder pensar, responder a pessoa. Sem Porque, dúvida, porque, é bem melhor. porque vai criando uma angústia. A pessoa te manda uma mensagem, aí a pessoa vê que você vê a mensagem. Aí você vai responder a mensagem. Só que você fala assim, eu tô fazendo uma coisa agora, mas como a pessoa viu que você viu, assim, é meio do cara. A mesma coisa que a pessoa te falar bom dia, você não responder na hora. Mas a pessoa fala bom dia, aí você pega, passa reto, vai na sua casa, toma um café, aí você volta e fala bom dia à pessoa. Então parece que isso vai criando uma ansiedade absurda. Profundo. E essa ansiedade é uma ansiedade que também você vê, né, da construção do mundo, cara. As pessoas estão ansiosas. Porque... Não, o smartphone, você colocou um negócio super importante. Eu tive meu primeiro foi em 2011. Eu demorei relativamente para ter um smartphone. Eu tinha a mesma sensação. E eu lembro que junho de 2013, mas é sobretudo hoje, a coisa mais impressionante é ver que o celular é parte de ir para a rua mesmo. Porque eu acho que se não fosse a rede social, muita gente não estaria na rua porque ela não tem como avisar que ela esteve na rua. Perfeito. Tem algo muito importante nisso, que é uma performance que não é do sujeito, mas é perfil dele. E o perfil é um novo manifestante que não está muito claro, mas eu acho que ele está no centro disso tudo, assim, né? Então, você entendeu um pouco das minhas formulações agora chegou num ponto interessante sobre o que eu falo de racismo estrutural, e não só do racismo, mas enfim, de como a política, como essas condições elas vão, não que não haja, não, e veja, isso não é uma camisa de força, não é que a gente não tenha condição de mudar isso. Claro. A questão é que nós somos assujeitados nesse processo. Ou seja, nós somos configurados, constituídos. A gente pode até ir contra isso. Só que isso tem um custo muito violento. Então, veja só. É interessante isso. Por isso que a coisa está muito, muito estranha, porque veja, o branco antirracista ele vai ter que lidar com algumas questões muito relevantes. Eu tenho certeza. Por exemplo, tenho certeza que você se considera um homem branco antirracista. Agora, veja só. Muitas vezes, eu acho que chega uma pessoa negra e faz uma cobrança assim, não sei o quê, você deve dar uma... Putz, sabe aquele incômodo? Sim. Mas, cara, eu sou um cara tão legal, como é que por que tá falando assim comigo? Sabe aquela dorzinha, né? E mesma coisa em relação às mulheres, né? Aquela cobrança, fala assim, putz, mas parece que é injusto. Ou seja, por que isso? Porque, cara, essas coisas estão além, inclusive, da nossa constituição emocional, além da nossa possibilidade de controlar a maneira com que a gente se sente em relação ao mundo. Ou seja, o mundo é configurado para a gente ser de um jeito. Então, se a gente resolve ter uma posição contratendencial, isso vai ter custo, cara. Vai ter custo. É um baita de um custo terrível. Você pegar e ficar na linha de frente. Olha só, eu estou cobrando, vocês são brancos, vocês vão ficar na linha de frente. Eu vejo no protesto brancos na frente, os caras indo. A gente tem um puta de um custo. Você percebe? Então, assim, eu acho que a gente ganha muito a partir do momento em que a gente consegue também incrementar um pouco as nossas análises com essa ideia de que as coisas não são como a gente quer e a gente não é o que a gente quer. E o que a gente acha que é também. Acha que é.
Se a gente souber exatamente o que a gente acha que é, não existiria uma coisa chamada psicanálise, né? Não Assim, precisava, não precisava não dessa encrenca precisava, toda, não. né? Assim, não precisaria nem de Freud para falar do inconsciente, nem de Marx para falar de ideologia. Ou seja, Total. então, né, então a gente deixava falar. E aí é contraintuitivo desse momento muito performático que a gente vive, né? Porque a gente fala de identidades e tantas identidades que vão se empoderando agora e vão reclamando o espaço, mas a gente está falando de uma coisa que é você sair da sua identidade, né? É você assumir que você tem uma e você tentar se retirar dela como forma de se questionar de fato, né? Porque mas, Quem que uma, gerou o seu sujeito? uma coisa é a identidade, outra coisa é a identificação. A identidade a gente não, a identidade ela tem um, Não escapa. ela tem, porque ela tem um caráter objetivo, né? Ela tem um caráter objetivo. É por isso que hoje você tem uns estudos, as pessoas falam sobre branquitude. Também tem o pessoal que fala branquitude como se fosse um grupo, né? O grupo branquitude não é isso. O que os estudiosos chamam de branquitude, na verdade, é, é a forma de constituição da subjetividade dos indivíduos que são identificados enquanto pessoas brancas. Porque não é só o ser branco, é, na verdade, você ser atravessado, configurado, constituído e assujeitado, né, Nessa por condição. todas as condições por todo esse, vamos dizer assim, esse arcabouço imaginário, né, do que é ser branco. É. Então, mas isso aí você não acaba de uma hora, assim, você não acaba de uma hora para outra. Mas, Não assim, mesmo. porque assim, você não acaba com a branquitude matando os brancos, entendeu? Mas matando todo A todo o identificação, arcabouço de produção, né? De produção desse imaginário, né? Sobre raça. E você não acaba, olha só, com essa noção do ser branco que tem e que movimenta uma série de significados, né? Não é só pessoas de pele, como eu falei, já falei isso, mas não é só isso. É, por exemplo, o que vai dar a ideia de superioridade, de supremacia, que vai movimentar a ideia de racionalidade para além da racionalidade daqueles que não são identificados como tal, de competência, ou seja, tudo isso está sendo movimentado nesse No fim das monte de contas, imaginário, né? vai exatamente aonde essas manifestações estão falando, que é o valor da própria vida, né? É A isso, vida negra não a vale vida, tanto. a vida vale mais, a vida do branco Vale vale mais. E mais. que é a Porque eles estão expressão final da supremacia mesmo, né? E é é isso, por isso que eu isso. acho que o Black Lives Matter é de supremacia, é sobre a supremacia branca que está ficando cada vez mais claro. É sobre Que a não tem a supremacia ver com, branca. né? Que não tem a ver com ser um racista explícito, né? Mas por entender que a vida negra vale de fato menos, né? É isso, exato. Então, veja, é Black Lives Matter, não é only Black Lives Matter. Claro. Entendeu? E aqui no Brasil, né? Que complicação a nossa, né? E eu vi você falando disso e eu queria te escutar um pouco. Eu acho que você está muito certo, mas que tem uma sensação, não digo vira-lata, mas uma sensação muito autopunitiva que tem aqui, que a gente não é capaz de se mobilizar da mesma forma que os Estados Unidos, tendo uma maioria negra. E eu queria te escutar disso. Deixa eu falar uma outra coisa. Você ligou uma luz, aí você ficou, Tá ruim? aí você ficou escuro, assim, melhorou. Melhorou? Melhorou? Tá. Que iluminou o fundo, aí você ficou escuro. Tá bom. Será que, não sei se você vai editar isso aqui, pode acender uma outra luz ali, dá Claro, tempo? pode. Vai lá, Tá, vai só um lá. instantinho. Tranquilo. Peraí. Tá ótimo. Aqui já tá claro aqui ainda. Vamos lá. Você estava falando dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e o Brasil, que a gente tem muita gente fala, né, que a gente não é capaz de produzir uma mobilização, um tipo de rebeldia da mesma forma como tem sido vista nos Estados Unidos. Isso que a gente é um país de a maioria negra com muito mais mortes pela mão da polícia militar, que a gente se acostumou de uma outra forma com essa com esse racismo expresso. Então,
Então, eu acho que essa afirmação, né, de que nós não somos capazes de produzir esse mesmo tipo de mobilização, ela parte de um lugar muito complicado. Né? Primeiro, que a gente precisa ver o que a pessoa está falando sobre capacidade. Capacidade é condições subjetivas, é coragem, é energia, é assertividade. O que você está chamando de capacidade? Porque se for capacidade, a gente talvez teria mais, porque a gente tem que enfrentar condições que são muito mais adversas, muito mais violência. Então, assim, tem algumas diferenças para falar sobre ativismo negro no Brasil e ativismo negro nos Estados Unidos, o protesto negro no Brasil, o protesto negro nos Estados Unidos, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro deles, 21, 22 trilhões de dólares. 7 trilhões. PIB. Segunda diferença, demografia. Estados Unidos, 14%, mais aproximadamente. Brasil, 55%. Pessoas negras. Outra diferença, a questão, as instituições no Brasil, as instituições no Brasil e as instituições nos Estados Unidos. A maneira com que elas funcionam, o mercado, a indústria, o país industrializado, um país que a indústria vai se esfacelando, no caso do Brasil. Se a gente não entender isso, a gente não vai ser capaz de entender as formas de mobilização dos negros no Brasil e dos Estados Unidos. Para começo de conversa, um país que tem 55% de pessoas negras é um país bastante mais assim, pobre, né, comparando com os Estados Unidos, e um país desigual, porque os Estados Unidos é um país desigual, só que a desigualdade no Brasil ela tem contornos de tragédia. Por quê? Porque tem menos dinheiro, como eu falei, né? Tem menos condições, e para manter a desigualdade num país com 54% de negros e com muitas pessoas pobres, é preciso que haja aplicação sistemática da violência de maneira muito mais sofisticada e muito mais violenta. Então, cara, o racismo no Brasil, ele se apresenta de uma forma muito, mas muito mais direta do ponto de vista da violência do Estado, mas muito mais sofisticada do ponto de vista da ocultação, né, da ocultação das motivações racistas dessa violência. Até porque o Brasil, e essa foi a grande estratégia, principalmente a partir dos anos 30, foi incorporar as diferenças raciais não como supremacia branca, mas como superioridade branca. E essa discussão é uma discussão que está lá desde o século XIX com os autores do racismo científico. Porque a ideia deles não é separar negros e brancos e fazer uma divisão. Sabe por quê? Porque eles ali têm consciência que o Brasil é um país em que não tem branco puro, como eles consideravam. O problema, portanto, era a miscigenação, era o problema. Então era necessário que houvesse medidas para eliminar de maneira eugênica os negros, né? Mas entendendo que aqueles mais claros, né, os brancos, eles eram superiores aos negros mais próximos, da fenotipia africana. A partir dos anos 20, quando você vê Oliveira Viana, Gilberto Amado, é a desistência. Eles falam assim, quer saber? Esse país aqui não tem como. Já complicou, não tem jeito. Essa mistura aqui já. A gente vai ter que dar um jeito, portanto, de estabelecer formas de administrar essa balbúrdia, né? Usando um termo da moda, né? Que o Brasil se constituiu. Até que chega, né, os autores de 30, Gilberto Freire, né? E Gilberto Freire vai dizer, gente, a miscigenação não é um problema. Né? A miscigenação é a nossa grande virtude, desde que nós saibamos que cada uma das raças que compõem esse país, elas têm uma contribuição diferente para dar. Ou seja, os brancos mandando, né, assim, racionais e tal. Então você cria essa forma de uma espécie de divisão
das raças a partir da cultura, exaltando o que cada uma delas tem. Então, essa é uma diferença. E, nesse ponto, o Brasil conseguiu criar uma dinâmica de violência contra os negros muito mais eficiente e muito mais, vamos dizer assim, muito mais violenta, porque se oculta. Nos Estados Unidos, maior riqueza, por isso que você tem, por exemplo, artistas milionários, o Michael Jordan doando 100 milhões de dólares, ou seja, 5% de tudo que ele arrecadou, né, na vida, para o movimento negro. Você tem essa condição. Então, ou seja, e aí a resistência negra. Se não houvesse resistência negra no Brasil, a situação estaria muito pior do que está. Tem uma foto que eu coloquei nas minhas redes sociais hoje, né? Eu tava lá, o Mano Brown, o Dexter e o Taíde. Tava na São homens que não têm 20 anos. Eles são de uma geração um pouco mais velha que a gente, inclusive. Só que eles estão lá na manifestação. Estão lutando. E eles não começaram agora, eles estão desde os anos 80. Você lembra como era a polícia nos anos 80? A polícia de São Paulo nos anos 80? Violentíssima. Perseguindo, o rap era perseguido. Assim como antes o samba foi perseguido. Assim como as formas de cultura negra também foram perseguidas. Assim como as religiões africanas são perseguidas. E percebe que a gente resiste do mesmo jeito? Sem dúvida. Quando você tem um processo de reurbanização da cidade, vamos pegar de São Paulo, por exemplo. Você tem a reurbanização da cidade de São Paulo. O que significa reurbanização? É expulsar os pobres, principalmente os negros do centro de São Paulo, né, para reorganizar a cidade por conta do processo de transformação econômica. Então, o que você tem? Você tem a expulsão dos negros para lugares da cidade que são lugares afastados, que são, por exemplo, as marginais. E é justamente nas marginais, né, nesses lugares, é que se formam, por exemplo, as escolas de samba, que são as escolas de samba cuja maioria está no grupo especial. Os negros criaram formas de organização de resistência ali. E não é à toa que chama escola de samba, porque as pessoas estão ali aprendendo como sobreviver diante das adversidades. Só tem 2 lugares que os negros de São Paulo conseguiram permanecer assim no centrão mesmo, de maneira, vamos dizer assim, predominante, que é a Bela Vista, né? Para quem não conhece, quem vai ver, e a Barra Funda. Por acaso, é o Vai-Vai e a camisa verde e branco. Camisa verde e branca, exatamente. Percebe? Então, ou seja, são formas de resistência que nós criamos, que nós conseguimos engendrar, né? E que fizeram que, por exemplo, eu sou produto dessas formas de resistência. Eu sou filho de jogador de futebol. Meu avô foi fundador do Vai-Vai. Olha só, você percebe? Então, que não é um acaso. Né? Não é acaso. Eu sou filho, e tantos outros são, filhos de uma tradição de muita luta de resistência, de uma violência que os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses não têm a menor ideia do que é. Não conhece, Tanto que, né? quando você vive num país, vamos lá, eu converso com meus amigos aqui, né? As pessoas têm uma impressão muito errada de que os negros dos Estados Unidos, todos eles votam no Partido Democrata. Assim, que todos os negros nos Estados Unidos gostam do Obama. Veja, o Obama, ele não é unanimidade nem à direita e nem à esquerda, porque tem pessoas de esquerda, negros, bastante radicais, e que não gostam do Obama. Criticam o Obama violentamente. É isso aí. Né? Então, você sabe disso. Então, o que eu quero dizer? Você imagina, então, aqui no Brasil, e é por isso até que aquela polêmica que está nas redes, né, do Emicida, né, do meu amigo, né, do meu querido Emicida, que ele foi colocar, ele falou, gente, assim, as pessoas transformam a polêmica numa coisa que é uma coisa sem precedentes, cara. Porque é louco, o racismo também, né? É como se nós negros não pudéssemos ter divergência. Percebe como é que é o racismo? Total, branco, ó, aí você vai ver nas redes, tem aqui os economistas brancos, né? Os economistas brancos. Cara, eles se ofendem, eles se xingam, eles falam um monte de absurdos um pro outro, e para nós também, né, assim, no geral. Cara, ninguém fala eles se assim. Odeiam, né? Eles se odeiam. Não, eles se odeiam, inclusive as faculdades, né? Tem uma tradição de ódio, né? Casa das Garças contra a Unicamp, tem uma coisa. Pode crer. Se odeiam profundamente. Cara, e é como se nós negros não pudéssemos ter divergência. E principalmente num assunto, cara, que tem muita divergência. Cara, o homicídio tá errado? Não tá errado.
Porque assim, porque ele sabe, não vai haver aquela cena, como já não houve no protesto. Você acompanhou, acompanhei também um pouco. Eu Aquela fui lá cena, perto ver e eu você achei. viu? Fui lá, eu estava afim de participar, eu estava crítico, entre grandes aspas, porque eu não sou crítico, mas eu tinha falado que eu não iria porque eu tava com medo É de isso. do contágio, eu achava arriscado, eu tenho asma. Aí hoje me deu um comichão e eu falei, puto, vou lá ver. A gente vai lá, a gente saiu de casa, foi lá ver, achando que podia estar razoável, estava super aglomerado. Aí eu não cheguei perto, mas eu Você vi, entendeu? mas eu Agora, vi. você, agora eu pergunto, você imagina a polícia ajoelhando, eu gosto de ver as cenas da CNN, ajoelhando tal, e abraçando um policial, assim, você viu a cena do policial? Pessoal, Black Lives Matter, policial negro, Black Lives Matter, assim, tem uma cena, é muito bom. Eu vi. Cara, não existe a possibilidade, a polícia irá atirar. Outra diferença, É isso que eu falo a, sempre. e Tem que outra ter uma polícia coisa, menos violenta para ser rebelde, porque com uma polícia brasileira não dá, cara. não, e aí você tem que arrumar formas alternativas de rebeldia. Você vê que o problema é tão grande? Porque assim, se a gente não tem, você falou, celular, o protesto passou nas grandes redes de televisão, coisa que também se vê que está acontecendo alguma coisa diferente. Tá, Né? Isso aí, tudo, também protege, de certa maneira, sem dúvida. inibe um pouco, mas não muito, né, as ações violentas. Porque assim, se a polícia matar 10, 20, 30 ou mais, ou seja, quem naturaliza que vão morrer 100 mil pessoas de doença, você acha qual é o problema que teria de matar 30 mil? Já foi, né? Nem, cara. Não. Sabe que um amigo meu outro dia falou para mim, falou assim, Silvio, eu tenho muito medo que aconteça no Brasil, que aconteceu na Indonésia nos anos 70, o churrasco fez. A época eu falei assim, imagina que vai acontecer um negócio desse. Você tem a coragem de falar que duvida hoje? Eu não tenho mais coragem de dizer. Eu não tenho coragem de dizer que eu Os duvido. caras vão lá, matam, entram nos diretórios dos partidos, matam todo mundo. Até Cara, porque, até porque a pandemia, eu acho que eu tô com medo da pandemia numa outra dimensão, a que é essa naturalização da morte. em massa. Em massa, Porque a gente está acostumando a ver 1.000 mortos por dia. E acostumou é. muito mais rápido do que eu imaginava. Não teve sobriedade. Estados Unidos, a mesma coisa. A turma está assim, tá, isso já é parte do noticiário. Próxima notícia. E eu acho que isso pode ser um treino psicológico para outras formas de Eu mortalidade em acho. massa. Por isso, vamos voltar àquele assunto que a gente estava lá. Cara, vamos imaginar, sonhar, porque a gente tem que sonhar. Porque a nossa luta também hoje, a gente tá voltando ao assunto, eu falei, o homicida não dá errado por conta disso. E o homicida está falando uma coisa importante. Ele está falando assim, ele não está dizendo que veja só, é um problema clássico, até um problema clássico da esquerda, que é o problema, são dois problemas clássicos da esquerda, né? O problema da teoria e da prática e o problema da organização e do espontaneísmo das massas. É uma discussão clássica na esquerda, inclusive teórica. Então, a teoria e prática. O que você está dizendo é o seguinte, nós precisamos, portanto, refletir, estudar e pensar, organizar, para que o nosso movimento não seja só reformista e seja revolucionário. Com isso, ele está com o estoque de Carmichael e tal. Só que, ao mesmo tempo, quem está indo para a rua está errado também não está. Quem está indo para a rua também está certo. Porque é o seguinte, nós precisamos aproveitar esse momento para fazer com que essa consciência se dê justamente no interior dessa luta política. E outra coisa, nós já estamos morrendo, cara. E não há irresponsabilidade. Porque, assim, claro que a gente pode falar, bom, tem gente saudável que está pegando isso, só que tem gente saudável que não estava nem doente que está tomando tiro da polícia. Então, ou seja, o que é pior? Eu, pelo menos, posso ter a morte do guerreiro? Eu quero ter a morte do guerreiro. Porque eu quero morrer na glória, eu quero pelo menos escolher que eu vou morrer lutando. Eu quero ter autonomia de decidir a eu forma quero, como eu vou pegar eu essa decidir doença. a forma como eu vou morrer. Ou pegar a doença, ou alguém eu quero escolher pelo menos. Eu quero ter vai ser o último ato de liberdade. Você percebe que a lógica, mais ou menos, mal comparando, tá? A lógica do cara que amarra a bomba no corpo e fala assim, bom, eu vou ter meu último ato. Assim, ou guerra mesmo. Ou guerra. Uma guerra. Uma guerra heróica, que você vai para a Europa para acabar com o fascismo e você vai de maneira o Garibaldi, o cara vai lá e fala, o cara vai lá e fala assim, não, eu vou lutar
Eu vou lutar em todos os lugares. É o Che que fala assim, que sai de Cuba e fala assim, não, eu vou pegar e vou lutar uma guerra porque eu quero fazer uma revolução na América Latina. É. Você percebe? Então, é o ato da liberdade, né, de ter liberdade. E mais, nesse caso, para a gente não ficar também nessa... Essas pessoas que estão indo para a rua, elas estão também bradando, cara, não é só por liberdade, é pela vida, assim, pela vida mesmo, assim, sabe, por uma coisa, não é por dia de fazer o que eu quero, de mudar o mundo, mas de continuar respirando, voltando para a coisa do respirar. Eu quero poder respirar. Eu não estou conseguindo respirar, mesmo sem a doença, eu estou sendo sufocado. Você imagina viver num lugar em que a polícia não cumpre, parece que nem decisão do Supremo Tribunal Federal. Parece que teve operação na favela, está proibido, os caras fizeram operação. Seja, operação ontem, no alemão, justamente onde o movimento veio mesmo. Raul Santiago, a turma lá. Então, aquilo que eu escrevi também nas redes sociais, você percebe? Frente ampla vem de condição objetiva. O que é condição objetiva? É Covid-19, o morro descendo para o asfalto, a política esfacelando, o movimento negro pegando fogo. É isso, cara, que essa é a frente, condição. Né? Essas são a as Rede Globo apoiando. A Rede Globo pois apoiando. Você percebe? Isso é uma condição objetiva importantíssima. Importante. Que hoje eu vi a Globo News o dia inteiro. É outro discurso. Outro discurso. Percebe? Porque, e aí, ou seja, isso é condição objetiva, cara. E é a partir daí, porque, veja, não dá, eu não vou entrar nessa de ficar fomentando discórdia entre os meus irmãos. O homicida é meu irmão. O homicida é meu irmão. O Brown, o Djonga, o Tai são meus irmãos. E eles estão simplesmente fazendo aquilo que os brancos fazem há muito tempo, que é justamente divergir em relação às formas de você promover as mudanças necessárias. E os dois têm razão, né? É isso que ninguém entende. Isso não é nem um debate de ter ou não razão. Os dois têm razão. É a tragédia. É a tragédia. Foi a tragédia do nosso tempo. A gente é obrigado a tomar decisões terríveis. Você imagina o seguinte, olha que interessante. Você imagina, olha a treta. Você chega, você faz uma revolução em maio. Fizeram uma revolução em maio. Aí chega um cara e fala assim, pô, agora nós conquistamos o parlamento, tá tudo bem, tá de boas, vamos implementar as reformas, né? Modernizar e tal, democratizar o país. Aí chega um maluco e fala assim, agora é a hora da gente acelerar o processo. Como assim? A gente vai fazer uma outra revolução. Só que essa revolução não é para tomar parlamento. É para revolucionarizar a sociedade. Vamos fazer. Gente, mas acabamos de fazer uma, não tem como. Vamos fazer outra. Agora, você imagina a treta? Aí em outubro fizeram outra. Teve. Entendeu? Você acha que deu confusão isso? Até hoje dá confusão. Até hoje dá confusão. Hoje dá confusão. Até hoje dá confusão. Porque isso é a emergência da história, cara. Sabe, a gente fica querendo fazer mil... Meu, a gente tentando que decidir, sabe, na urgência, assim, no calor da hora, né? Usando, inclusive, uma frase de um texto que está num texto do sujeito que insistiu em fazer a revolução em outubro, né? É a decisão no calor da hora. No calor da hora, não tem como. Silvio, o papo tá ótimo. Tem uma coisa que eu queria te escutar, se tiver um tempo ainda, que é uma sensação que eu tenho, talvez porque eu tô ficando um pouco mais velho e fico muito ressabiado, tentando... Porque assim, eu vou te falar, eu acampei no Occupy. Eu fui para lá. Fiquei uns dias e tal. E eu lembro que o discurso mais interessante que eu escutei, para mim foi o cara que teve muita razão naquele lá, foi o Zizek. O Zizek, ele disse que estava achando muito interessante, estava tudo muito bonito, estava tudo muito certo, mas ele falou, vocês correm um risco muito sério aqui, que é se apaixonar por si mesmos. Vocês não podem fazer isso. O processo tem que seguir de outra forma. E eu acho que o erro cometido foi exatamente esse. As pessoas se apaixonaram por si mesmas. E eu sinto que é um mal da nossa geração, assim, que existe um certo egocentrismo muito autorreferente do ativista
que é esse novo personagem que não é exatamente um organizador, não é exatamente um militante, não é exatamente um político. Uhum. E o que eu acho que a gente não soube observar bem nos últimos anos, e aí acho que junho de 2003 teve a ver com isso, o Occupy teve a ver com isso, a gente não anteviu e não se preparou para a reação, o backlash. Você teme isso? Você vê de que forma? Onde você acha que as brechas arriscadas estão numa sociedade majoritariamente branca como a americana? Ou aqui no Brasil, que não é majoritariamente branca, mas é hegemonicamente branca? Perfeito. E essa turma não está na rua. Essa turma não está necessariamente se manifestando. Essa turma está vendo esses símbolos estéticos, está vendo essa geração, está vendo essas roupas, está vendo as palavras de ordem e está vendo esses ativistas que estão muito apaixonados por Si si mesmos. mesmos. Assim, o que você acha que seria uma reação desse sistema e da psicologia dessa massa que não está na rua? Você sabe que um amigo meu ontem, ele falou uma coisa assim, o professor Júlio Veloso, um grande historiador, cara, ele falou assim, Silvio, a gente precisa a gente precisa ter serenidade, mais uma vez voltando à treta do homicida, né? Uhum. A gente precisa ter serenidade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão, os brancos, né? E ele é branco, enfim, estão assustados. Assustados. Então, quando estão assustados, eles estão meio que entregando, né? Aquilo que eles podem entregar. Só que ele falou, só que isso não vai durar muito. Porque eles não aguentam um negócio desse. Ninguém vai aguentar uma coisa dessa. Você acha que eles vão aguentar uma coisa dessa? Porque, assim, primeiro que a coisa não tem a ver só com o assassinato de George Floyd, a coisa não tem a ver só com racismo, com discriminação direta, nem com racismo, enfim, o racismo, aquele racismo que a gente se manifesta como discriminação direta, tem a ver com o subterrâneo da vida social, da vida política, que é uma coisa que o sujeito não vai abrir mão, principalmente quem tem poder. Não vai abrir mão porque o seu poder tem, né, em alguma medida, base justamente nesse sistema que na ponta acaba com o policial no joelho do George Floyd, entendeu? Então, assim, isso não vai durar muito. E o backlash em relação a isso, como você muito bem colocou, primeiro, acho que pode ser de várias formas. Primeiro, pode ser por meio de uma série de reformas cosméticas, né? Reformas cosméticas que coloquem algumas pessoas negras em algumas posições específicas, né? E pessoas que podem, inclusive, ter um compromisso político muito importante e tal, mas que não vai significar uma mudança efetiva no modo de funcionamento das estruturas sociais e das instituições também até. E aí tem uma coisa, ele vai ser um número limitado também, porque, ou seja, eu estava assistindo, inclusive, aquele programa da Globo News com as apresentadoras, você viu isso aí, né? Com as jornalistas negras, como da criou, e algumas delas são minhas amigas, mesmo, são muito amigas. Amigas, assim, que eu tenho de falar no celular, de trocar ideia, de se encontrar. Né? Eu falo especificamente a Maju Coutinho é minha amiga demais, a Flávia Oliveira é minha irmã, a gente... E aí você percebe, né? Você quer ver o perigo de você também abrir muito espaço para representatividade? Porque, assim, o limite da representatividade ele também tem que ser observado, né? Por quê? Porque quando você colocou elas para falar na tela, você reparou a defesa que elas fizeram? Que é uma defesa que vai de encontro, não ao encontro, de encontro com algumas pautas que são fundamentais para certos setores enfim, da elite brasileira e tal. Elas começaram a falar o seguinte: eu sou mulher, elas falaram, eu sou mulher negra e eu só estou aqui porque existe, com todos os problemas, um sistema de educação pública, universal e gratuita. Falou mesmo. Você entendeu? Cara, isso é muito barra pesada. Aí começa a pôr... Porque, assim, de alguma forma, os filhos da população negra que chegam a algum lugar,
é por conta de certas estruturas do Estado brasileiro, certos momentos que o Estado brasileiro entregou mais do que simplesmente violência para nós. Quando você tem universalização do sistema público de saúde, quando você tem sistema de previdência e tal, você cria as condições materiais mínimas para que pessoas negras possam, de fato, ocupar certos espaços. E você também amplia e torna possível alguma coisa que se assemelhe, que pareça com a democracia. Então eu acho que pode haver uma tentativa de reposicionamento, né, desses fatores. Por exemplo, alguns lugares em que não tinha negro, nunca você coloca 2, 3, porque daí quando a reclamação vier, e se a reclamação vier no teto da representatividade, você fala assim, bom, isso aí a gente já resolveu, já tem negro aqui. Não tem problema. Porque isso é o problema. Então, estar apaixonado por si mesmo é justamente estar apaixonado pela sua identidade. Esse é o problema. Como se a luta antirracista, porque a luta antirracista não é a luta para que nós sejamos reconhecidos, para que os negros e os brancos convivam em harmonia. A luta antirracista ela tem que ter um objetivo final. Sabe qual é? Não existe nem negro nem branco. Esse tem que ser o objetivo da luta antirracista. Mas para que não exista negro nem branco, nós precisamos primeiro reconhecer o que o mundo faz com os negros e como o mundo forma a identidade dos brancos. Para que nós criticamente conseguimos colocar em xeque, né, esse processo de produção. E a outra forma também de resolução disso, e aí o bicho pega, porque vai ser apostar mesmo no racismo, na violência, no conflito. Assumir a supremacia, né? Assumir a supremacia, assumir que não dá mesmo e que o bicho vai pegar. Isso pode vir de maneiras muito sutis, né? Sutis, assim, né? Isso pode acontecer por meio de, mais uma vez, a pandemia mudando o mundo. Por meio de barreiras sanitárias, por meio de restrição de entrada, porque o problema na Europa, por exemplo, em relação a imigrante, em relação da relação racial, não aparece como questão racial, né? De maneira geral, aparece como questão nacional. Veja os negros, veja na França o que está acontecendo. Os negros franceses, eles nunca são franceses, eles são, por exemplo, martinicano-franceses, embora tenham nascido na França. Eles nunca são incorporados. E se for muçulmano, então, a coisa está muito mais complicada. A pessoa não consegue, né, se integrar aos benefícios da Revolução Francesa, né? A identidade republicana. A republicana francesa. E eles sentem exatamente o que sentiram na pele os revolucionários do Haiti. A Revolução do Haiti é um grande símbolo de tudo isso, né? Ou seja, no dia que os negros passam a reivindicar aquilo que os brancos constituíram, né, como sendo o suprassumo da civilização, aí que tem a linha de corte. Porque eu acho o seguinte, o racismo, tal como nós conhecemos, ele se institucionaliza, se estrutura mesmo a partir da Revolução Haitiana. Eu acho que é a linha de corte. Assim, onde de que forma isso? Me explica melhor. Porque eu acho que até então você tinha o seguinte, você tinha a escravidão, né? A escravidão é um ponto fulcral, esse é o ponto central. E a partir do momento que você tem o seguinte, olha, a escravidão é algo execrável, não pode mais ter escravidão, porque todos os homens são iguais, não pode haver. Só que daí quando os negros falam o seguinte, nós não queremos ser escravos, queremos uma república, assim, não, aí não. Vocês não. Menos. Aí tem a linha de corte, ou seja, não é porque é escravo só, é porque é negro. Aí você constrói o negro. E aí você organiza o mundo a partir do medo do negro. O Brasil e a violência racial no Brasil, não sei se você sabe disso, Bruno, ela, em boa parte, ela foi organizada a partir do medo da Revolução Haitiana. Tem até um livro excelente sobre isso. Chama Onda Negra, Medo Branco. Nossa, não sabia desse... Um livro importante. Onda que isso Negra... influenciou tanto o nosso racismo particular. As estruturas do Estado brasileiro, elas se configuraram para impedir que num país com 55%,
que na época não era 55%, mas enfim, Uma mas que revolução pudesse ser muitas feita, pessoas né? negras pudessem ser feito aqui. Quer dizer Claro. que, e outra coisa, a Revolução Haitiana não influenciou só o Brasil, ela também influenciou decisivamente os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos influenciou o que aconteceu em Cuba, depois da Revolução Cubana. Sim, o fato da gente estudar pouco a Revolução Haitiana demonstra muito bem também como é que o racismo opera também na gente. É algo. Né? Não É melhor pode não falar, né? A Revolução Haitiana é Deixa algo. quieto, né? Deixa quieto. Não sei se você sabe que o Frederick Douglass foi uma grande personalidade dos Estados Unidos, Sim. que a gente também pouco conhece. Eu sei dele. O Frederick Douglass, ele assim, figura fantástica também, com várias contradições, né? Mas o Frederick Douglass, ele defendia que a gente chama de Revolução Haitiana, mas foi a Revolução de São Domingo, né? Que virou Haiti depois da Revolução. Mas ele defendia que a parte de São Domingo virasse mais um estado dos Estados Unidos, né? Ele queria que juntar. Ele queria que juntasse, porque ele achava que uma quantidade expressiva de pessoas negras pudesse também mudar a dinâmica dos Estados Unidos. Que interessante. Sim, então, quer dizer, a Revolução de São Domingo, ou Revolução Haitiana, né, para aqueles que preferem chamá-la assim, tem um papel decisivo, né, na configuração. E os silêncios da história, eles são muito significativos, né? Por exemplo, o negócio, as pessoas falam que não tem luta negra. Pô, eu sou presidente do Instituto Luiz Gama, gente. Não, isso no Brasil, dizer um negócio desse é muito. Gente, desinformado. Ou então dizer o seguinte: jogadores de futebol. Eu falei até numa reportagem que saiu no Globo Esporte. Mas não sei se esse pedaço que eles não selecionaram. Falei pro jornalista. Gente, como é que você pode falar que o jogador de futebol não se manifesta e eles não se posicionam? Porque é o seguinte: olha só como é que é o racismo. Vocês ficam cobrando o jogador de futebol negro que ele se manifeste. E o jogador de futebol branco, por que ele não se manifesta? Por que o problema do racismo é o problema do negro só? E outra coisa, vão fazer uma varredura na história e ver o que aconteceu, não com o jogador, não precisa pegar o futebol, e ver o que aconteceu com os jogadores de futebol, os esportistas que ousaram se manifestar contra o racismo. Veja o que aconteceu com eles. O Kaepernick, nos Estados Unidos agora. Kaepernick, não, vamos lembrar, acho que é o John Carlos. Último, né? Agora, isso é o último. Acho que é o John Carlos o nome dele, né? Pantera Negra. Pantera Negra nas Olimpíadas. Perdeu a medalha. Outra coisa, a FIFA fica com aquela história lá, say no to racism, say no to... Assim, aí um jogador de futebol se revolta, o jogador de futebol é punido. Sabe o que eu acho? A gente tem que aproveitar esse momento, porque assim, a gente não pode também ficar só na chave da derrota. A gente tem também ter desejo. Aí você falou de psicologia. A gente também não pode afundar, né, nessa espécie de ficar no desejo da derrota, porque a gente fica um pouco assim também, né? É meio chato, né? Mas a gente precisa pensar que esse momento pode ser um momento importante para a gente pensar numa reorientação da nossa libido, sabe? A gente precisa começar a ter um desejo pela vitória. É interessante você falar. Sabe? Porque eu estava te sentindo no começo do nosso papo, eu falei que você estava meio preocupado, um pouco derrotista, eu estava te achando mesmo. Não, eu tô cansado. Você está cansado, é diferente. Eu tô cansado. Eu tô cansado hoje. Daqui a pouco eu pego, descanso, jogo um videogame aqui, que eu comprei um jogo novo, vou ler os meus romances. Agora eu tô numa de entender o sul dos Estados Unidos pelos romances. Eu falei, quando eu vou num lugar, eu gosto de entender os romances locais. E o que você está lendo de romance? Eu tô agora no Faulkner. Faulkner. Tô lendo Faulkner, para entender os romances do sul dos Estados Unidos, eu gosto de ver os filmes. Então eu tô nessa para entender como é que é esse lugar aqui. É muito louco, inclusive. Mas fala da libido que você estava falando. Não, então eu acho, cara, que a gente precisa... Então, eu tô cansado, mas ao mesmo tempo, esse cansaço vem justamente da entrega que eu tô tendo esses dias, né? Porque eu acho que eu preciso registrar. E aí a gente volta para o assunto do amor por si mesmo. Claro que a gente tem que ter o amor por si mesmo. Inclusive, uma coisa que o racismo retira da gente, né? A capacidade da gente se amar. Porque, assim, o Zizek falar assim, muito amor por si mesmo, eu entendo, mas vamos fazer um recorte aí, né? Entendendo que as identidades elas têm materialidade. Falar de amor por si mesmo, né?
no interior assim, da luta antirracista e para os negros que estão na luta antirracista, é mais complicado, porque uma das coisas que a gente faz é justamente reconstruir a possibilidade de nos amarmos. Precisa se amar, né? Se amar. A gente precisa Claro. se amar. E veja, não é o amor próprio, né? Assim, usando uma expressão do Rousseau, né? Não é o amor de si, né? Porque, portanto, é o amor da piedade, né? O amor que a gente tem consigo, conosco, mas porque a gente tem pelos outros. Então, pegando isso, trazendo para dentro da questão negra, né? O movimento negro construiu isso, entendeu isso muito bem. O Steve Biko, quando falou da consciência negra, era isso. Não temos que ter consciência, portanto, a consciência negra é entender, portanto, nos reconectarmos com a possibilidade da nossa humanidade. E aí você vê com Black Power aqui nos Estados Unidos. Black Power, cara. Só que Black is beautiful. Tem isso, Black is beautiful. Tem há que se produzir uma estética, que seja uma estética que nos permita, portanto, esse amor, né? Mas esse amor, ao me amar também, eu amo o meu irmão, eu amo o outro. E mais do que isso, eu amo também aquele que ainda não está e que virá. Por isso que eu tenho que me amar o outro, construir caminhos para que as pessoas que ainda não vieram possam trilhar esse caminho que eu pavimentei. Ou seja, é um caminho do amor, cara. É de luta, de conflito. Tem até violência no meio dessa história. Mas é o caminho do amor. Você entendeu? Então, assim, para isso eu tenho que reorientar a minha libido para a vitória. E a vitória, aí vamos concordar em parte com o Zizek, tentar entender com esse disclaimer que eu fiz aqui, o que ele falou, né? Com esse parênteses. O amor de si, ele não pode ser aquele amor egoístico, né? No sentido de que, olha a minha performance, como eu tô bonito, deixa eu tirar uma selfie aqui, né? Assim, aquele meme, né, da casa pegando fogo, né? Tirando um selfie. Né? Aquele cachorrinho sentado no bar pegando fogo. Não é isso, o amor... Não é isso que a gente tá falando. Narcísico, né? O amor narcísico, né? Que cai no lago e morre afogado. Não é nada disso. Porque, veja, o que a gente quer, o que a gente precisa fazer é o processo de reorientação do desejo, porque a gente tem o desejo, né, de um mundo novo. Sem isso não tem jeito, cara. E isso também é objetivo. Por isso que toda a transformação, toda a revolução tem os artistas, tem os protestos. Por isso que todo governo meio fascistório tem que destruir os artistas. Primeira coisa. Tem que destruir a arte, a cultura, porque tem que destruir o desejo, brother. Tem que destruir o desejo. Então, assim, eu falo a tradição da luta negra. Não é à toa, porque nós entendemos, cara. Nós negros entendemos essa parada. Porque a gente, quando está cantando, a gente está lutando. Quando a gente está se reunindo e usando tambor, porque aqui no Brasil, sabe que tem aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, você teve os negros foram proibidos de usar drums, né, de percussão. Era ilegal, Isso parou? Parou a cultura deles, não parou. A gente usou, a gente criou toda uma cultura em torno disso. A gente dançava lutando, tem a capoeira, você vai criando formas, e isso é você alimentar, a gente se alimentar, realimentar a libido, reorientar a libido para um mundo em que a raça não faça sentido. A gente tem que ter o desejo da vitória. A gente tem que ter o desejo da transformação. Eu tô cansado como sujeito, por exemplo, eu estive todos esses dias fazendo amor. E eu tô cansado. Só que eu vou descansar. E eu vou voltar para a luta. Amanhã eu tô de volta. Entendeu? E é isso. E a gente tem que ter o direito... E outra coisa, a gente tem que ter o direito de ficar cansado, porque tem uma coisa também que a gente não está fazendo. A gente precisa cuidar de si e cuidar dos outros. Por isso que eu falei que essa conversa tem que ser feita em outros termos. Se vai no protesto, quem não vai no protesto. A gente precisa ter redes de cuidado, de solidariedade com as pessoas. E hoje mesmo já está na internet, já estava assim. Porque, veja, quem estava discordando que em protesto estava fazendo o que hoje? Estava dizendo como é que as pessoas tinham que se cuidar, se colocando à disposição, para dar visibilidade, apoiando. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar um do outro.
Porque é isso que vai nos diferenciar dessa gente, cara, que tem que ser enfrentada, né? Enfrentada, e se enfrentada mesmo, de todas as formas possíveis. Agora, enfrentá-los não significa que nós vamos trazer para dentro da nossa casa o modo de vida que eles querem nos impor. Eu tenho que cuidar, eu tenho que tratar você com respeito. Você não é meu inimigo. As discordâncias que eventualmente eu possa ter com você, a gente vai discordar, a gente vai... Só que assim, eu preciso ter, no mínimo, uma forma respeitosa de ser divergente com você, que é meu aliado. A gente pode separar no meio do caminho, a gente pode discordar, normal. Só que a gente precisa ter cuidado com o outro, a gente precisa reorientar o nosso desejo para que a gente tenha vontade de ter um mundo novo. Essa revolta que está acontecendo, ela tem a ver com isso também. Tem a ver com a possibilidade de, ou seja, as pessoas não têm... eu voltei também a ler o Marcuse, né, que eu gosto muito do Marcuse e tal. Cara, a gente precisa dar possibilidade para essas pessoas que estão protestando que elas tenham também condições de não vibrar apenas na pulsão da morte. Né? O que está acontecendo é isso, é, a pulsão é uma pulsão da morte, uma impossibilidade de você projetar um ideal de eu, né? Não tem ideal, não tem nada na frente, cara. Só tem você acha que você olha para frente e vê o Trump, olha para frente e vê o Bolsonaro? Vê a Covid. Vê a Covid. Vê a Covid. Não vê, o pior, é o terror. Ela te mata, você não vê, ela te sufoca. Cara, isso é terror. Assim, e eu não me conformo vendo um mundo como esse. Não quero, não vou me conformar. E, assim, quando tiver energia, eu vou fazer o que for possível para que as pessoas tenham um caminho que leve em direção a uma outra vida. Então, tamo junto, Silvio. É isso mesmo. É o que tem para fazer. Não tem outra coisa para fazer. Não tem outra coisa para fazer. É isso. Vamos ver um haikai japonês que está no livro de um amigo meu, do Celso Cachura, né? A gente não pode ficar sob o teto do inferno distraído com flores, né? Excelente haikai, excelente forma da gente encerrar o papo de hoje. É isso. Quase 2 horas, mas Nossa Senhora. Foi ótimo. Adorei o papo, Silvio. Falei demais. Agradecer. Mas imagina, você falou pouco, na verdade. Eu ficava mais umas 2 horas. Acho que a gente pode repetir, né? Daqui a um tempo. Você é o host. Falar. Você é o... Queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelas suas ideias. Imagina, irmão. Tamo junto. Precisa de alguma coisa? À disposição. Claro. Não, vou contar contigo. Boa sorte aí. Obrigado, meu irmão. E descansa, viu? A gente Precisa. Tá precisando de você bem inteiro e produtivo. Tá bom, irmão. Tamo junto. Valeu, Silvio. Um abração. Paz. Tudo de bom. Tchau, tchau.